Ainda no capítulo de Artemio Cruz e a segunda morte de Zapata, vamos continuar na segunda parte. Em 1845, os Estados Unidos tinham anexado os territórios mexicanos do Texas e Califórnia, onde restabeleceram a escravidão em nome da civilização. Na guerra, o México também perdeu os atuais estados norte-americanos de Colorado, Arizona, Novo México, Nevada e Utah. Mais da metade do país. O território usurpado equivalia à extensão atual da Argentina. Coitado do México, não? Ok. Mas isso é um dito popular, né? Que se diz desde então. Tão longe de Deus está o México e tão perto dos Estados Unidos. Pobrezinhos. O resto de seu território mutilado sofreu depois a invasão das inversões norte-americanas no cobre, no petróleo, na borracha, no açúcar, no banco e nos transportes. O American Cordage Trust, filial da Standard Oil, não estava em absoluto alheio ao extermínio dos índios maias e yankees, né, nas plantações de sisal de Yucatán, campos de concentração onde os homens e as crianças eram comprados e vendidos como mulas, porque esta era a empresa que comprava mais da metade do sisal produzido e convinha-lhe dispor as fibras a preço barato. É o Holocausto latino-americano. Deus, God. Outras vezes, a exploração da mão de obra escrava era direta, como descobriu Turner. Um administrador norte-americano lhe contou que pagava os lotes de peões empregados a 50 pesos por cabeça e os conservávamos enquanto durem. Deus. Em menos de 3 meses enterramos mais da metade. Era assim que ele dizia. Nossa, os trabalhadores só viviam 3 meses. Deus. Em 1910, chegou a hora do desquite. México levantou-se em armas contra Porfírio Díaz. Um caudilho do campo encabeçou, desde então, a insurreição no sul. Emiliano Zapata, o mais puro dos líderes da revolução, o mais leal à causa dos pobres, o mais fervoroso em sua vontade de redenção social. Esse é um herói nacional. As últimas décadas do século XIX tinham sido tempos de expoliação feroz para as comunidades agrárias de todo o México. Os povoados e as aldeias de Morelos sofreram a febril caçada de terras, águas e braços que as plantações de cana-de-açúcar devoraram em sua expansão. As fazendas açucareiras dominavam a vida do Estado e a sua prosperidade gerava engenhos modernos, grandes destilarias e ramais ferroviários para transportar o produto. Na comunidade de Anenecuico, onde vivia Zapata, e a qual pertencia de corpo e alma, os camponeses indígenas reivindicavam 7 séculos de trabalho contínuo sobre o solo. Estavam ali desde antes da chegada de Fernán Cortés. Os que se queixavam em voz alta marchavam para os campos de trabalhos forçados em Yucatán. Como em todo o estado de Morelos, cujas terras boas estavam em mãos de 17 proprietários, os trabalhadores viviam muito pior do que os cavalos de polo que os latifundiários mimavam em seus estábulos de luxo. Uma lei... Puta que pariu, gente, eu tenho que falar isso. Eu tenho que xingar. Isso é pra deixar qualquer um louco. Uma lei de 1909 determinou que novas terras fossem arrebatadas a seus legítimos donos e pôs fogo às já ardentes contradições sociais. Emiliano Zapata, o cavaleiro de poucas palavras,
famoso porque era o melhor domador do estado e unanimemente respeitado por sua honestidade e sua coragem, fez-se guerrilheiro. Grudados no rabo do cavalo do chefe Zapata, os homens do sul formaram rapidamente um exército libertador. Era disso que o mundo estava precisando. Caio Dias e Francisco Modero, nas ancas da Revolução, chegou ao poder. As promessas de reforma agrária não demoraram em dissolver-se numa névoa institucionalista. No dia do seu casamento, Zapata teve que interromper a festa. O governo tinha enviado as tropas do general Victoriano Huerta para esmagá-lo. O herói convertera-se em bandido. Segundo os doutores da cidade, claro. Em novembro de 1911, Zapata proclamou seu plano de Ayala, ao mesmo tempo que anunciava: "Estou disposto a lutar contra tudo e contra todos." O plano advertia que a imensa maioria das gentes e cidadãos mexicanos não são mais donos senão do terreno que pisam, e propugnava pela nacionalização total dos bens dos inimigos da Revolução, a devolução a seus legítimos proprietários das terras usurpadas pela avalanche latifundiária e a expropriação da terça parte das terras dos fazendeiros restantes. Nada mais do que justo. O plano de Ayala converteu-se num imã irresistível que atraía milhares e milhares de camponeses às fileiras do caudilho reformista. Zapata denunciava a infame pretensão de reproduzir tudo a uma simples troca de pessoas no governo. A revolução não era feita para isso. Cerca de 10 anos durou a luta. Contra Dias, contra Madero, logo contra Huerta, o assassino, claro, e mais tarde contra Venustiano Carranza. O longo tempo de guerra foi também um período de intervenções norte-americanas contínuas. Os marines tiveram a seu cargo 2 desembarques e vários bombardeios. Os agentes diplomáticos urdiram conjunturas políticas diversas e o embaixador Henry Lane Wilson organizou com êxito o crime do presidente Madero e o do seu vice. As mudanças sucessivas no poder não alteravam, em todo caso, a fúria das agressões contra Zapata e suas forças, porque elas eram a expressão não mascarada da luta de classes no fundo da Revolução Nacional. Era o perigo real. Os governos e os jornais bradavam contra as hordas vandálicas do general de Morelos. Poderosos exércitos foram enviados, um atrás do outro, contra Zapata. Os incêndios, as matanças, a devastação dos povoados foram, vez por outra, inúteis. Homens, mulheres e crianças morriam fuzilados ou enforcados como espias zapatistas. Oh, Deus! E as carnificinas seguiam os anúncios de vitória. A limpeza foi um êxito. Puta que pariu. Porém, pouco tempo depois, voltavam a se acender as fogueiras nos móveis acampamentos revolucionários das montanhas do sul. Em várias oportunidades, as forças de Zapata contra-atacavam com êxito até os subúrbios da capital. Que maravilha! Depois da queda do regime de Huerta, Emiliano Zapata e Pancho Villa, o Átila do Sul e o Centauro do Norte, eles entraram na cidade do México como vencedores e fugazmente compartilharam o poder. Yes! Tava demorando.
Em fins de 1914, abriu-se um breve ciclo de paz que permitiu a Zapata pôr em prática, em Morelos, uma reforma agrária ainda mais radical do que a anunciada no Plano de Ayala. O fundador do Partido Nacionalista e alguns militares anarcossindicalistas influíram muito nesse processo, radicalizaram a ideologia do líder do movimento, sem ferir suas raízes tradicionais, e lhe proporcionaram uma imprescindível capacidade de organização.